Para desenvolvimento das missões com drone, pessoal, nós temos vários softwares terceiros que fazem o controle do drone dependendo do modelo do seu drone. Então, nós temos alguns que nós indicamos, mas hoje nós vamos demonstrar aqui utilizando o Lite, que é um software que você baixa na sua loja de aplicativos e se ele tiver compatibilidade com o seu drone, você consegue fazer as missões de forma automática com ele. Então vamos lá. Bem, estamos aqui na página do Lite, tá? Que é um software. Ele já está feito o download no meu dispositivo móvel. Aqui eu já tenho ele no celular. E aqui eu tenho o meu login. Estamos logados aqui agora na minha conta. Então vamos criar aqui uma nova missão no nosso Mission Hub. Tá? Clicamos aqui em Mission Hub. E ele vai pedir para verificar o seu local. E aí a gente vai estar aqui disponível para criar uma missão. Bem, nós determinamos lá no nosso mapa, né, que a nossa missão vai ser feita em Cataguases. Esse mapa, pessoal, que a gente determinou no início, ele serve para demarcar a nossa área e para auxiliar aqui no projeto da missão. Aqui a gente já sabe bem que o bairro é este bairro aqui. Nós podemos trocar aqui de aba para que vocês possam ver o projeto. Então a gente está aqui no bairro Taquara Preta, ok? Na cidade de Cataguases. E aqui a gente tem a nossa forma. A partir dessa forma a gente consegue determinar a área, tá? Que vai ser utilizada. Então, voltando aqui para o nosso software de missão, vamos lá desenvolver essa missão. A primeira coisa aqui no Lite, pessoal, é determinar os parâmetros da missão. Essa é uma parte bem importante porque ela vai determinar a qualidade que vai ser desenvolvido o seu recenseamento, se ele vai ser factível ou não, tá? Então isso aqui é bastante importante. O que a gente determina aqui, inicialmente, nós utilizamos aqui as medidas, unidade de medidas métricas, né? Perfeito, não precisamos alterar isso. Nosso modo de navegação do veículo também não tem a necessidade de ser alterado, tá? Mas a gente sempre coloca aqui para o próximo, virado para o próximo waypoint, TNW. Isso quer dizer to the next waypoint. Isso quer dizer que o drone vai sempre andar de frente, tá? É só uma prática, poderia ser inicial, por exemplo, então ele nunca ia virar, né, o nariz, né, do drone, ele sempre iria na mesma posição que ele saiu do chão. Porém, a gente gosta de adotar esse to the next waypoint, porque isso também dá uma velocidade maior para o nosso veículo, ok? Nós temos agora o Finish Action. Essa função determina o que o drone vai fazer ao terminar a missão. Então a gente pode deixar aqui em não fazer nada, ou seja, ele vai ficar parado esperando a gente tomar alguma atitude, um comando. Return to home, que é voltar ao ponto inicial. Land, que quer dizer pousar. E back to one, que quer dizer que ele vai voltar para o primeiro ponto determinado na missão. A gente também pode escolher a opção reverse, onde ele vai executar toda a missão desenvolvida de modo reverso até chegar ao primeiro ponto. Nós não utilizamos o reverse porque acaba levando muito tempo. Tá? Então a gente vai deixar aqui em nome. Por quê? O drone vai voltar para o nosso ponto final, vai chegar no nosso ponto final e vai parar e esperar a gente tomar a nossa atitude, ok? Esse nome para a gente vai ser equivalente ao back to one, porque vocês vão ver que a nossa missão sempre vai acabar próximo do ponto que ela começou, ok? Então vamos lá. Bem, a gente tem aqui alguns modelos agora nesse Path Mode de deslocamento do veículo. Nós vamos fazer algumas curvas aqui ao longo da missão. E aí, aqui a gente determina se o drone vai parar num ponto, virar e continuar reto para o próximo ponto, ou se ele vai poder fazer curvas um pouco mais suaves, sem precisar chegar no ponto, girar e ir para o próximo. Ou seja, ele vai poder fazer aquela curva um pouco mais aberta que a gente fala. Beleza? Então aqui a gente vai deixar no Curved Turns, que quer dizer que ele vai fazer essas curvas um pouco mais abertas. Ele não precisa ser tão
restrito ao caminho que a gente vai colocar. E vocês vão ver que a gente consegue determinar o tamanho dessas curvas também. Aqui, agora, pessoal, um ponto muito importante. A velocidade. A nossa velocidade de cruzeiro, cruising speed. Essa velocidade de cruzeiro, ela vai determinar a qualidade do nosso vídeo e a qualidade da nossa foto. Então a gente precisa que essa velocidade não seja tão alta e também não precisa ser tão baixa, porque a gente precisa de eficiência. Então aqui, um parâmetro que a gente costuma adotar é 20 km por hora. E aqui a gente pode alterar aqui na barrinha, ou podemos simplesmente digitar aqui os 20 km por hora. Ok? Então 20 km por hora é a velocidade de cruzeiro que a gente adota para fazer o recenseamento de forma eficiente aqui no nosso software. Ok? Nós temos aqui agora um outro parâmetro, que é o Max Fly Speed. Esse parâmetro determina a velocidade máxima de voo do veículo, ok? Então aqui a gente pode deixar em 28, já que a gente está determinando que a gente vai ficar a 20. A gente pode deixar a 28, caso tenha necessidade, para algum deslocamento, mas geralmente a gente não passa mesmo do 20. O Cruise Speed é o que determina a velocidade do veículo, ok? A gente tem aqui a opção de capturar fotos automaticamente. Então a gente tem aqui um intervalo de captura entre fotos, onde a gente pode colocar em segundos ou em metros, tá? Então aqui, quando a gente faz a nossa missão de recenseamento, pessoal, a gente costuma colocar aqui de no máximo 5 em 5 metros, por exemplo, tá? Então a gente pode colocar 4, pode colocar 3, mas no máximo 5 metros. Isso garante que as nossas fotos elas tenham uma interseção grande entre elas. Isso é importante para que a gente faça a classificação do nosso ponto de iluminação, ok? E aqui a gente tem aquele parâmetro lá da curva que a gente selecionou aqui. Se ele vai fazer viradas em curva, a gente tem que determinar a porcentagem que essas curvas vão poder ter em relação ao caminho. Isso aqui vocês vão entender um pouquinho melhor na hora que a gente estiver fazendo lá o waypoint, mas eu posso deixar aqui ó, bem baixinho, por exemplo, vamos colocar em 20, depois eu vou alterar para que vocês entendam o que esse parâmetro faz. Beleza, aqui a gente tem o que o gimbal do nosso veículo, qual vai ser o modo de operação do gimbal do nosso veículo. Tá? O gimbal é aquela parte que estabiliza a câmera, então a gente vai ter aqui o focus, né? Onde o gimbal fica sempre habilitado em um ponto de referência no qual a gente determina, ele vai sempre seguir aquele ponto. A gente tem o interpolate, que ele vai seguir o nosso caminho também, fazendo curvas suaves ali, mas a gente vai utilizar mesmo nesse trabalho de recenseamento desabilitado esse modo, porque nós vamos setar esse pitch manualmente ao longo do desenvolvimento, ok? Beleza. Agora, a gente tem aqui um parâmetro para mostrar as missões no mapa, não precisamos nos preocupar com ele. E a gente tem aqui também um parâmetro de elevação do solo. A gente pode habilitar esse parâmetro aqui, que ele vai determinar as curvas do terreno para a gente com base em atualização de mapas online, ok? Então, esses parâmetros aqui são os principais, tá? Para a gente determinar a nossa missão, para a gente fazer uma missão bacana. Então, vamos clicar em Close. Determinados os parâmetros de missão aqui em Settings, nós vamos agora criar uma missão. Então, eu venho aqui em Mission, New, e aqui eu já estou habilitado a criar uma missão no mapa. Olha, vejam que eu cliquei no mapa e ele já colocou o primeiro ponto aqui. Do nosso mapinha desenvolvido lá no nosso sistema de recenseamento, a gente consegue ver a nossa área aqui, ok? Então, a nossa área em laranja, que ela tem aproximadamente 1, 2, 3, 4 ruas, tá? Ela começa naquele ponto inicial, então a gente vai ter 4 ruas, vai ser toda essa parte aqui do bairro, começando, e aí eu posso determinar onde eu quero começar. Nesse caso, vou começar aqui, próximo de onde será a nossa outra missão. Aqui nesse ponto inicial, pessoal, também é muito importante fazer as configurações. Basicamente, aqui você vai fazer todas as configurações da sua missão
e depois não vai ter que se preocupar mais em configurar nada, tá? Então, o que a gente determina? Nesse ponto inicial, nós vamos utilizar uma altitude de 80 metros, tá bom? Então, 80 metros vai ser a nossa altura, ok? E nós queremos que essa altitude seja sempre em relação ao solo. Lembra que a gente marcou lá atrás a opção de atualização de solo, né, online? Então, aqui a gente vai utilizar essa altura do solo, essa altitude do solo, para determinar que o nosso drone vai estar sempre a 80 metros de altura do solo. Ou seja, se a gente tem um morro pela frente, o drone vai subir esse morro junto, né, com o solo a sempre 80 metros de altura, ok? Então, clicamos aqui, vocês vão ver que aparece aqui amarelinho, ó, 80, que quer dizer que ele vai estar sempre a 80 metros do ponto inicial. Então vamos lá. Aqui nós temos outros parâmetros, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, a velocidade. Quando nós deixamos ela aqui no mínimo, ela vai pegar aquela velocidade de cruzeiro que a gente setou lá, ou seja, 20 km por hora. Se a gente alterar aqui, a gente seta uma velocidade para esse ponto, o que não é interessante, tá, pessoal? Nós já determinamos lá atrás os 20 e nós vamos utilizar eles. O curve size é aquela questão que a gente falou lá dos 75% e 100%. Porém, para eu conseguir demonstrar para vocês esse curve size, eu vou ter que colocar outro ponto aqui. Então vamos fazer o ponto 2. Cliquei no ponto 2. Percebam agora, pessoal, que a gente tem aqui o 80 em amarelo e 79,6 em branco. Esse 79,6 é em relação ao ponto inicial. Então quer dizer que a gente teve aqui uma perda de 400 metros aproximadamente de altitude aqui nesse terreno, ok? Então, ó, vou fazer aqui mais um ponto, terceiro ponto. E aí percebam, pessoal, que apareceu uma curvinha azul aqui. Essa curvinha é aquele padrão lá que a gente determinou 20%, que estava em 75%, e que a gente pode vir aqui e aumentar ou diminuir se a gente alterar aqui o padrão. Então, clico no ponto, ó, eu posso, tá vendo, alterar ou diminuir a curva. Então, esse aqui, por exemplo, seria uma opção de fazer um círculo perfeito com o drone, tá bom? Se a gente deixar em 0, ele vai sempre lá no ponto, virar e seguir, tá bom? Quando a gente determinou lá aquele nosso 20%, quer dizer que ele sempre vai calcular 20% em relação à curva e vai fazer, tá bom? Essa curva. Então, a gente não precisa se preocupar com esse parâmetro, que ele vai ser feito automaticamente. Bem, vamos lá, pessoal. Nossa missão, o interesse dela é a rua, ok? Então, a gente tem que fazer a missão passando pela rua. Eu estou aproximando um pouco mais aqui o vídeo para facilitar. Eu vou pegar aqui esse ponto 3, olha, coloquei ele no local onde eu deixei algumas ruas para trás. Então eu vou arrastar ele e vou reposicionar ele no local onde eu peguei a rua de interesse, tá? E eu posso fazer isso com qualquer ponto. Veja só. Eu clico no ponto e eu tenho a opção de alterar ele, beleza? Aqui nas opções de ponto eu também tenho o heading, mas se vocês lembram que a gente determinou lá atrás TNW, né, to the next waypoint, então não preciso me preocupar aqui com o head. Este POI aqui é a abreviação para Point of Interest, que seria um ponto de interesse. Por exemplo, se a gente estivesse mapeando uma estrutura, uma torre, por exemplo, ou uma estátua, algo do tipo, a gente poderia setar um ponto de interesse nessa estátua e fazer uma missão em torno dela, que ele ia sempre apontar a câmera para esse POI, ok? Só que esse não é o caso, então esqueçam o POI, não precisamos utilizar agora. E o gimbal, a gente tem aqui desabilitado como a gente deixou lá atrás. Perfeito, pessoal. Eu demonstrei para vocês aqui a curva, tudo certinho. Só que vocês lembram que a gente falou que lá no ponto 1 a gente tem que fazer toda a configuração da missão? Então, vamos voltar lá no ponto 1. Aqui no ponto 1, nós chegamos a 80 metros de altura. Nós podemos determinar agora o que o drone vai fazer. E aí eu clico aqui, ó, nessa aba de ações, actions. Eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó. Clicando nesse maisinho, eu tenho algumas opções aqui. Então eu posso falar para tirar uma foto, começar a gravar, terminar uma gravação, rotacionar o veículo e virar a nossa câmera. Bem,
O que eu vou fazer aqui, pessoal? O nosso veículo, ele costuma sair do chão com a câmera apontada para frente, tá bom? Então, uma boa prática aqui, não é necessário, mas é uma boa prática, é a gente tirar uma foto apontando para frente. Por quê? Na hora que você estiver selecionando suas fotos, você vai ter várias fotos do solo, várias fotos. E aí, como você vai determinar quando você terminou uma missão e quando você começou a outra? É um pouco difícil. A gente pode fazer isso de algumas maneiras diferentes, mas vai dar algum trabalho se você, por exemplo, ficar analisando o horário das missões, esse tipo de coisa. Então, uma maneira fácil de fazer isso é a gente tirar uma foto do solo todo o início de missão. Do solo não, perdão. Do horizonte todo o início de missão. Então eu tiro essa foto, né? Tirei essa foto. Então, pessoal, depois que a gente tirou a nossa foto lá do horizonte, que vai determinar o início da nossa missão, nós setamos lá nas nossas configurações de missão que as fotos vão ser tiradas de 5 em 5 metros, ok? Beleza. Então, a gente não precisa fazer mais muita coisa não. O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: eu vou tirar a foto de 5 em 5 metros, mas o meu interesse está no solo, né? A gente vai monitorar a iluminação. Então eu vou adicionar aqui uma função e clicar em virar a câmera. Virar a câmera para onde? Eu quero virar a minha câmera menos 90 graus, porque em menos 90 graus ela vai estar paralela ao chão, tá? Então, aqui nesse caso não é 90 graus positivo, é 90 graus negativo para a gente virar a câmera para baixo. Ok, virei a câmera para baixo, pessoal, nosso ponto 1 está configurado. E aí, a cada 5 metros ele já vai estar tirando a nossa foto lá que a gente determinou. Perfeito? Vem aqui para o ponto 2, ponto 3. E agora basta fazer a missão da maneira que eu achei otimizado aqui para atingir todas as ruas, ok? Então vamos lá, vou fazer uma missão aqui de uma maneira aqui que eu acho que seja a melhor possível, e a gente pode ir tentando melhorar isso depois. Então eu vou clicando aqui nos pontos, lembrando que como o nosso interesse são as ruas, né, o monitoramento da iluminação, eu vou sempre passar pelo meio da rua. Assim eu garanto que eu pego a iluminação tanto da direita quanto da esquerda. Ó, perfeito, pessoal. Peguei aqui, estou fazendo aqui a missão. Aí o que acontece? Ah, vou ter que repetir o caminho. Não tem problema. E é até bom, tá, pessoal? Quando a gente repete o caminho, é até uma vantagem que a gente faça com que as missões elas passem uma ao lado da outra e não uma em cima da outra exatamente. Porque senão é como se a gente tivesse missões realmente repetidas. Porém, quando a gente tem uma passagem um pouco diferente uma da outra, a gente consegue caracterizar melhor ainda a rua. Então vocês veem aqui que a gente tem uma distância entre uma linha e outra. Isso vai trazer uma caracterização melhor da rua para a gente, consequentemente o nosso monitoramento naquela rua vai apresentar uma qualidade maior. Ok, então continuando aqui, ó, já fiz essa parte aqui do bairro, vou repetir aqui essa rua também, vou chegar aqui no final. Vamos clicar aqui, terminar essa rua, vou aqui no final. Vamos lá. Bem, à medida que eu vou fazendo a missão, pessoal, vocês conseguem ver aqui em cima que a gente vai tendo nosso tempo de missão atualizado. Então até o momento aqui eu percorri 1,7 km e eu tenho 7 minutos de missão. Por que 7 minutos de missão? Porque ele está considerando aqueles 20 km por hora lá em média que a gente determinou. Na prática, pessoal, vai dar um pouco menos que isso. Por quê? Porque as curvas aqui são feitas de maneira mais lenta. Então vocês podem perceber que todas as curvas têm o mesmo padrão. É aquele 20% que a gente determinou lá na configuração das missões. Tá? E para fazer dessa maneira, o drone ele precisa desacelerar um pouco e fazer a curva. Então, a média aqui vai ser de aproximadamente 15 km por hora no final da missão, ok? Então vamos lá. Fiz aqui o meu ponto, deixa eu ver aqui, não está o mais otimizado possível, mas vamos repetir aqui essa rua. Que eu tenho aqui o ponto. Opa, peguei o ponto errado, vamos pegar o ponto 16. Ups.
Bem, peguei aqui o ponto 16, eu vou repetir toda essa rua que eu quero fazer aquele finalzinho lá. E como eu falei com vocês, é bom que a gente faça 2 vezes o mesmo caminho, sempre que isso não atrase o nosso projeto, tá? Se a gente tem um bairro pequeno, como é o caso desse bairro aqui, a gente consegue fazer isso sem maiores problemas. Então, repetir aqui o caminho. E agora a gente tem uma rua aqui que a gente ainda não pegou. Então, eu vou repetir essa segunda aqui, né? Colocar aqui do lado. Vamos voltar aqui agora por este caminho que nós determinamos. Se a gente pegar pelo meio, né, a gente consegue caracterizar melhor a iluminação dessa rua. Então, pessoal, percebam que a gente está aqui com o mapeamento da rua feito. E aí a gente chegou lá no nosso último ponto, né, ponto 28, próximo do nosso ponto inicial. Então, por isso que eu falei que a gente não precisa setar nenhuma configuração para quando termina a missão, porque nós vamos fazer a missão terminar próxima da gente. Então, se eu vou ver aqui, ó, bem próximo do meu ponto inicial, bem do ladinho, colocar, vocês vão ver 80, 80, quer dizer que não tem diferença de elevação do terreno em relação ao ponto inicial, e não tem que ter mesmo, né? Nós estamos próximos aqui ao ponto inicial. E aí, a gente pode finalizar a missão. Então, essa missão aqui, pessoal, ela deu 12 minutos de voo e uma missão que tem 3 km aí de distância, tá? De voo. Então, se a gente olhar aqui de cima, todas as nossas ruas foram percorridas, perfeito? Salvamos então essa missão. Como que a gente salva a missão? A gente clica aqui em Mission, Save. Então a gente pode colocar aqui Cataguases, missão 1, ok? Salvei a missão 1. E aí, pessoal, da mesma maneira, a gente vai fazer para os outros polígonos lá, que a gente tem a determinação aqui no nosso mapinha, ok? Então a gente vê aqui a avenida que vai ser feita, vamos fazer ela também e o restante do bairro, tá? Então aqui clicando, Mission, nova missão, New, vou limpar minha tela, clico no meu ponto inicial, posso até sair desse mesmo ponto aqui, faço lá minha determinação, né? Vou tirar uma foto, vou garantir que a minha câmera está virada para baixo, tá? E aqui eu já estou acima do solo a 80 metros, então basta fazer aqui o meu monitoramento, a missão que eu quero determinar, a 80 metros. Ah, pessoal, vai ser sempre 80 metros? Não necessariamente, tá, pessoal? A gente pode fazer missões mais altas por conta de prédios, tá bom? Então, a maioria dos prédios, né, de 95% das cidades do Brasil não vão ter mais de 80 metros, mas existem cidades onde você vai ter prédios maiores. Então você tem que verificar essa questão dos prédios, e aí eu vou demonstrar para vocês como a gente verifica isso, para que você não faça nenhuma missão que possa colocar aí o seu drone numa rota de possível colisão. Lembrando que grande parte dos drones que a gente utiliza para fazer esse tipo de monitoramento, eles têm o sensor de obstáculo. Então essa colisão não vai acontecer, porém a gente pode prevenir. Então nós vamos tentar sempre prevenir. Bem, beleza pessoal, olha, determinamos mais um polígono que até passamos um pouquinho da nossa missão, que ela vinha só até aqui, beleza? Essa missão é de 2 km e ela tem aproximadamente 8 minutos, ok? Então assim a gente vai e salva agora. Então nós podemos colocar Cataguases, missão 2, salvar ela aqui. E aí a gente pode determinar também lá a nossa última missão, tá? Que eu vou acelerar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Vou começar ela daqui. Pessoal, vamos fazer aqui essa missão de outra maneira. Existe a possibilidade da gente desenvolver
capturando o vídeo também. E aí, da mesma maneira que a gente coloca iniciar aqui as fotos, nós vamos colocar o Start Recording. Aqui nós vamos começar a gravar um vídeo, tá? Então, gravar um vídeo. Aqui no caso do gravar o vídeo, pessoal, nós vamos ter apenas um arquivo. Então a gente não tem dificuldade para determinar quando começa uma missão e quando termina a outra. Então, por isso, a gente pode até fazer o tilt da câmera primeiro. Então, eu posso virar ela para baixo. E depois disso, começar a gravar o meu vídeo, ok? Então, comecei a gravar o vídeo. Estou no ponto 1, 80 metros, acima do solo. Basta fazer a minha missão aqui da maneira que eu achar mais interessante. Pronto, pessoal. Chegamos aqui no nosso último ponto, tá? Olha, fizemos aí a nossa missão no bairro. Vamos aqui as ruas. E aí, nesse último ponto aqui, nós podemos fazer a parada do nosso vídeo. Então, Stop Recording, onde a gente encerra a gravação, ok? Bem, essa missão ficou com 5 km e ela tem aproximadamente 20 minutos aí de monitoramento de drone. Perfeito, pessoal? Então, em 20 minutos, nós vamos fazer todo esse bairro aqui. Vamos salvar a missão. E é isso aí.